Muito obrigado, doutor Marcos, pelas considerações. Chamo agora André Miziara, que é do Centro Acadêmico Direito GV. Muito obrigado, André. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar o Instituto Pro Bono pelo brilhante trabalho deles. Dizer que nós estávamos vindo aqui com uma grande quantidade de alunos da nossa faculdade que, infelizmente, não puderam entrar por questões de espaço. E, se por um lado isso me entristece, por outro lado me deixa muito feliz em saber que essa questão, que é tão importante na nossa sociedade, gera todo esse interesse, toda essa gente apareceu aqui para participar. Isso me enche de felicidade. Bom, muitas dessas pessoas que a gente estava trazendo, elas eram de todos os anos da nossa faculdade, inclusive alguns já formados, e no meio dessa gente tinha alguns calouros. E esses calouros ficavam perplexos com o porquê da OAB cercear direitos fundamentais, que nem o acesso à justiça, o livre exercício da profissão. Eles não entendiam o porquê disso. A única coisa que eu posso comentar sobre tudo isso é que eu estou na faculdade há 3 anos e eu ainda estou perplexo com isso tudo. Bom, eu não quero me alongar muito, então tudo que eu vou deixar aqui agora é o nosso manifesto apoio a essa causa, dizer que o Centro Acadêmico Direito GV, junto com todo o nosso corpo discente e ao lado do nosso diretor, o professor Oscar, que falou tão bem aqui, junto aos nossos colegas da PUC, da USP e do Mackenzie e de todas as outras faculdades de Direito, nós não vamos ficar calados frente a essa dolosa perpetuação da desigualdade social que ocorre por causa da OAB. Obrigado. Muito obrigado, André. Realmente, eu acho que é necessário um pequeno esclarecimento. Nós tivemos realmente um afluxo maior de pessoas do que a capacidade do auditório, e por motivos de segurança, a segurança institucional não admitiu que entrasse mais pessoas. Nós tivemos que adaptar aqui do lado, em tempos de tragédias, em locais muito cheios, né? Toda cautela é pouca, né? Então, eu peço desculpas mesmo por esse problema, né, que não foi possível todos estarem aqui. Fico contente dos estudantes terem chegado e espero que o Ministério Federal possa fazer muitas mais audiências públicas de interesse, que nós possamos lotar mais vezes esse auditório. Dando seguimento, então, eu convido Ana Valéria Araújo. Nós temos mais 5 pessoas inscritas chegando ao encerramento. Então, Ana Valéria Araújo, do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar o Instituto Pro Bono pela realização desse evento, por essa iniciativa, por estar aqui, pelo trabalho que ele faz o tempo inteiro. Eu sou advogada e por mais de 20 anos eu trabalho com a sociedade civil, trabalho para a sociedade civil e, inclusive, na advocacia pro bono, em especial na defesa dos direitos de índios, no meio ambiente, de comunidades tradicionais. E, nesse momento, eu estou aqui como coordenadora executiva do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que é uma fundação, tem sede aqui em São Paulo, uma fundação bastante jovem e que trabalha há 6 anos em apoio a projetos da sociedade civil que está promovendo a defesa dos direitos humanos no país como um todo. Nós apoiamos projetos de pequeníssimas organizações em todas as regiões do Brasil que estão trabalhando na defesa de direitos, em especial no combate à discriminação e à violência institucional. O que eu gostaria de acrescentar aqui é exatamente uma experiência que é resultado do que a gente vem vendo no Fundo Brasil de Direitos Humanos. A gente trabalha com editais que a gente recebe de organizações, de pequenas organizações que estão buscando recursos para financiar o trabalho de defesa de direitos. E todo ano a gente recebe uma média de 700 projetos de todo o Brasil, de organizações que estão trabalhando no tema do combate à discriminação e à violência institucional no país como um todo. Nós temos uma capacidade minúscula, a gente tem apoiado cerca de 30 projetos, mais ou menos, por ano. O imenso universo de trabalho que o Fundo Brasil de Direitos Humanos tem apoiado passa pela necessidade de acesso à justiça, pela falta de acesso à justiça, de que a grande maioria desses segmentos mais marginalizados da nossa população não tem. Neste sentido, o trabalho que o Instituto Pro Bono vem fazendo é um trabalho absolutamente relevante para permitir
que esse acesso à justiça seja feito, porque esse tipo de apoio que a gente faz é um apoio minúsculo, e você tendo acrescido a isso a possibilidade de advogados prestarem assessoria e fazerem a advocacia pro bono junto a essas organizações, a esses indivíduos, faz toda a diferença e é o que é efetivamente capaz de fazer a gente transformar as situações de violação de direitos humanos que temos no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu só vou abrir um pequeno parênteses, eu vou cuidar a todos depois para retuitar a doutora Janice, que ela está a todo momento está informando pelo Twitter tudo o que está acontecendo na audiência pública. Então, na próxima, se vocês tiverem algum problema e não puderem vir, é só seguir a doutora Janice, que terão todas as informações. Então, se quiserem me seguir também, tem lá. Bom, uma pequena propaganda, né? Bom, seguindo, eu convido a Camila Costa Camargo, do Saúde e Sustentabilidade. Teve que sair. Arthur de Almeida Pessoal, acadêmico da PUC. Na verdade, é Arthur de Almeida Pessoa. Desculpa. Antes de tudo, eu queria agradecer e cumprimentar todos que estão aqui presentes, cumprimentar a todos na mesa, cumprimentar na pessoa da minha professora, Flávia Piovesan. Eu tive o privilégio de ser aluno dela na faculdade e eu dou um conselho aos estudantes que estão aqui do primeiro ano, que sejam alunos também da professora Flávia Piovesan. Eu garanto que vale a pena. Na pós-graduação também. Pós-graduação. Agora, representando o Centro Acadêmico 22 de Agosto, eu vim apresentar o nosso posicionamento. Antes de tudo, é preciso apontar que o Brasil possui uma população de aproximadamente 195 milhões de pessoas, das quais aproximadamente 16,2 milhões de pessoas são miseráveis, segundo o Ministério de Desenvolvimento Social. O Banco Mundial define que miserável é a pessoa que recebe até 1,25 dólares por dia, o que corresponde a R$ 2,46 por dia ou R$ 73,8 por mês. Nosso país é o quarto mais desigual da América Latina, segundo a ONU. Trata-se de fato inegável que a Defensoria Pública não consegue atender a toda a população necessitada, pois se a nossa população miserável já é tão grande, imaginemos a população pobre, a população que não consegue pagar de fato um advogado. Podemos concluir que o acesso à justiça no Brasil é uma questão de renda. Aqueles que podem pagar contratam um advogado, aqueles que têm condição, mas aqueles que não têm condição têm de superar infinitas dificuldades para, com muita sorte, serem atendidos por um defensor público. Assim, a resolução editada em 2002 pela OAB se mostra inconstituição de fato e por direito. A nossa Constituição garante o livre exercício de profissão e, acima de tudo, garante direitos e garantias fundamentais, de forma que a mencionada resolução vai contra o direito fundamental de solidariedade, direito de primeira geração, proveniente da Revolução Francesa, o qual também é conhecido por muitas pessoas como caridade. A OAB está simplesmente impossibilitando que os advogados pratiquem a caridade. Eu só gostaria agora de terminar fazendo uma comparação. Meu pai, o qual eu admiro muito, é médico. E um médico não só pode, como deve agir em situações de necessidade. Por acaso, o serviço de um médico é mais necessário do que o serviço de um advogado? E eu respondo com o que eu acredito. Não. A advocacia pro bono não só pode, como deve ser praticada. Obrigado.
nós estamos chegando muito próximo ao final da nossa audiência pública. Nós temos mais 3 pessoas inscritas. Maria Elisa César Novaes, do IDEC. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, gostaria de cumprimentar a plateia que persiste nessa audiência pública e parabenizar tanto o Ministério Público como o Instituto Pro Bono, Fux. Acho que é a primeira vez que nós podemos a gente vai se ver pessoalmente, mas a gente costuma se falar por telefone. E eu vim aqui falar em nome do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e dar apoio e falar a favor da advocacia pro bono. Normalmente, o que eu tenho ouvido aqui são institutos que têm ligação mais direta com direitos humanos, direito à moradia, direito de presidiários que não têm direito de defesa, mas gostaria de colocar aqui a posição da defesa do consumidor pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que apoia essa iniciativa. Sou advogada e tenho orgulho disso. Sou da parte que tem orgulho disso. Tenho orgulho de integrar, ser essencial a realização da justiça. E tenho dever de compreender a dificuldade, a complexidade da realização dessa justiça. Complexidade decorrente de assimetrias profundas de informação, de recursos, de oportunidade e de acesso à justiça, que impossibilitam, portanto, a conquista efetiva de direitos. Na ótica do consumidor, se não fossem as ONGs que levam a informação e que também defendem os direitos de todos os estratos sociais, representando a sociedade em juízo, indeterminadamente, e executando os julgados, como é o caso, o IDEC costuma executar os seus julgados em benefício de pessoas menos favorecidas e incentiva a execução do julgado diretamente pelos cidadãos e também por outros institutos que trabalham com a defesa do consumidor, não seria possível ter o direito do consumidor chegar no status que ele ocupa hoje. Então, em 25 anos de atuação, em nenhum momento e sob nenhuma concepção, nós furtamos o exercício da advocacia remunerada àqueles que vivem dela. E não houve nenhum prejuízo durante todos esses anos e tratamos de direito privado. Defesa do consumidor, na classificação acadêmica, é um direito privado, mas é um direito social definido como direito fundamental na Constituição. Então, sim, é possível e é preciso exercer a advocacia pro bono para as pessoas físicas. É dever nosso, e a OAB não representa os seus membros quando distancia e quando faz entender que a defesa da advocacia pro bono é denegrir a imagem da advocacia. Ela não está representando os seus membros. Ela está sendo, como instituição, tendo uma posição mesquinha que não deve ser compartilhada, inclusive pela defesa do consumidor, que, diferentemente de todas as pessoas que já falaram aqui, é uma defesa de um direito privado, mas, essencialmente, um direito fundamental previsto na Constituição e só ganhou esse status exatamente pela defesa coletiva de direitos e pela representação da sociedade de juízo. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Elisa. Na sequência, Márcia Marques Muniz. Não sei se ela está presente. Acho que não. Dando sequência, Rodrigo Dornelles, do Departamento Jurídico do 11 de agosto. Boa tarde a todos. Na qualidade de último a falar, prometo serei breve. Na verdade, tínhamos uma manifestação um pouco mais extensa a dizer, mas tomarei a liberdade de pedir para protocolar lá nos autos. Sim. Mas, de qualquer forma, muito pouco restou a falar aqui, diante de tantos discursos de tanta qualidade. Espero acertar nesse pouco e contribuir com algo. O Departamento Jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto é uma entidade ligada ao referido Centro Acadêmico, que ela foi fundada em meados de 1919, há cerca de 95 anos, portanto, por acadêmicos que desejavam fazer atividade pro bono, de prestar assistência jurídica
às pessoas necessitadas. Desde então, próximo a completar um centenário, tem sido essa a nossa atividade, única e exclusivamente. Por isso, nós sentimos essa responsabilidade, esse dever, essa, de certa forma, necessidade de manifestar o nosso apoio a essa causa, que é uma causa que é tão relevante, como já é muito bem destacado. Num país de miseráveis, não se justifica que haja uma vedação a pessoas dispostas a ajudar e capacitadas para tanto que o façam. De certa forma, fazendo uma pesquisa informal, descobrimos que a OAB foi fundada por volta de 1930. Por ser uma entidade mais nova que a nossa, nós temos a liberdade de dizer, a tranquilidade de dizer que nós não vamos nos curvar a nenhuma imposição que nos afete, nos impeça de seguir algo que tomamos como missão. Portanto, agradeço ao Ministério Público, a todos os presentes, manifesto o nosso apoio integral a essa causa. Depois nós já encerramos. Seu nome, por favor, para identificar. Pauliotti, sou advogado, militante de direitos humanos do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual. Mas falar aqui em nome individual. Até peço desculpas de ter quebrado o protocolo de fazer esse pedido de intervenção, tanto que eu descobri da audiência pública só de ontem para hoje de madrugada, então por isso que eu não me inscrevi antes. Mas eu só queria, depois de tudo que foi falado, queria que o ministro Gilmar Mendes estivesse aqui para citar uma fala do professor Lênin Streck, do Sul. Essa proibição é tão inconstitucional que devia ser declarada assim pelo porteiro do Supremo, nem pelos ministros. Então, porque... Não sei o que o professor Lênio acha dela especificamente, mas a fala é minha. Mas os argumentos já foram falados tantas vezes, brilhantinhos pela professora Flávia já de início e por todos os outros que já falaram. Eu queria dar aqui o enfoque da questão das minorias e dos grupos vulneráveis. Do GADES, né, eu queria dar como exemplo, salvo engano, pesquisa nos Estados Unidos mostra que beneficiários das chamadas cotas raciais, então negros que se beneficiaram das cotas raciais, tendem a prestar um atendimento pro bono, gratuito, dentro de sua área de atuação para a população das quais eles fazem parte. Então, nesse sentido, eu acho que essa resolução da OAB, essa proibição à advocacia pro bono, prejudica a defesa de minorias e grupos vulneráveis. Eu, como advogado homossexual, quero proteger gratuitamente a população LGBT que não tem a condição de pagar advogado. Uma advogada mulher pode querer advogar gratuitamente no combate à violência doméstica, um advogado negro no combate ao racismo, e assim por diante. No caso da população LGBT, que é o meu foco, quer dizer, a gente vê muito as agressões que são na Avenida Paulista, essa recente da Henrique Schaumann, da qual eu estou participando nas denúncias, na ação contra os ofensores, mas a gente nunca, não se dá foco normalmente à população LGBT carente, às travestis e transexuais que são marginalizadas, tanto e que não têm condição de pagar advogado. Se eu representar gratuitamente essa população carente LGBT, a OAB pode me processar. Então, mas eu digo mesmo que renomados advogados já disseram aqui, eu até peço para a OAB me processar. Eu me defendo com tudo que foi alegado aqui e entro com reconvenção pedindo dano moral, inclusive, contra a OAB pelo absurdo que é isso. Então, era esse o enfoque da defesa das minorias e dos grupos vulneráveis pelos seus próprios integrantes, que eu gostaria de destacar que essa resolução, essa proibição a priorística gera essa absurda presunção da má-fé do advogado. E eu queria saber que cliente eu capto com atendimento pro bono. Eu vou captar um futuro cliente pro bono. É tão absurdo que, sinceramente, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu confesso que as minhas expectativas com a realização da audiência pública foram todas superadas. Acho que ela já atingiu o seu objetivo, que era promover o debate,
promover o debate de ideias, de considerações. Eu acho que isso foi feito de forma brilhante, não só pelos expositores, a quem agradeço, professora Flávia, ministro Gilmar Ferreira Mendes, os componentes da mesa, o Flávio e o Adriano, mas também por todos os outros que fizeram uso da palavra. Acho que todas as considerações foram valiosíssimas. Nós temos a grande oportunidade de que está tudo sendo filmado, então isso é muito interessante. Os próximos passos, acho que mais de uma semana nós conseguiríamos compilar todas as participações, elaborar a ata, encerrar a gravação e depois a expectativa, a partir da intervenção da OAB, em entrar em contato com alguns representantes do Instituto Pro Bono, em entrar em contato, como foi dito, nos foi noticiado pelo ex-ministro Miguel Reale e também Belisário, doutor Belisário, doutor José Carlos Dias, de que a OAB está disposta a sentar numa mesa para discutir a revogação da resolução. O Ministério Público, então, nos próximos 5 dias, próxima semana, fará a compilação de todo esse material e encaminhará para a OAB, fornecendo prazo de 15 a 20 dias para que ela se manifeste de qual a medida que ela pretende adotar diante do que foi apurado nessa audiência pública. Me sinto inteiramente à vontade para concluir pelo tudo que foi exposto, que do jeito que está não pode ficar, nós teremos que ter uma medida, né? Só que o Ministério Público Federal, que sempre o Ministério Público Federal, ele, se necessário, entra com ações judiciais, se necessário, entra com ações diretas de inconstitucionalidade, entra com a DPF, entra. Mas nós temos sempre prestigiado a negociação, a conversação. Acreditamos que, caminhando juntos, nós vamos buscar as soluções de forma mais adequada. Não é necessário que nos degladiemos sempre, né? Dá para caminhar juntos nesse caso. E o que a gente espera é isso, que nos próximos 20 dias possamos caminhar juntos com a OAB, possamos estar do mesmo lado. A única coisa que, se a OAB, ao final desse prazo, deixar claro que não está do nosso lado na defesa da cidadania e do cidadão, aí serão tomadas as medidas necessárias. Eu gostaria, já nesse encerramento, agradecer imensamente todo o corpo de apoio da Procuradoria Regional da República, que ajudou na organização, a toda a equipe da PRDC, da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Convido todos a visitarem a página, tanto da Procuradoria Regional Terceira Região, como da PRDC, que é a Procuradoria que trata do direito de cidadania. Nós estamos em vias de editar o nosso 8º relatório semestral. Então, todo semestre nós editamos um relatório com os nossos trabalhos. E gostaria de dizer a todos que o Ministério Federal é isso, é uma casa aberta à população e que nós gostaríamos de ouvi-los sempre. O Ministério Federal gosta de adotar medidas não só em nome da população, mas ouvindo a população. E essa oportunidade, eu confesso que me emociona a realização dessa audiência pública, que cumpre todos os objetivos. Muito obrigado e declaro encerrada.